atual. Hoje iremos falar do judaísmo. A religião judaica é a religião mais antiga que se tem conhecimento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela exerce uma grande influência sobre a vida das pessoas e até de outras religiões. Entre os itens abordados falaremos sobre festas religiosas, ciclo de vida judaico, casamento judaico, culinária e língua hebraica. Estamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina para conversar com a professora de Teologia, Iracema Castanheira. Iracema, qual é o conceito teológico de judaísmo? Bem, os seus ensinamentos eles são baseados em Torá, que é o livro sobre as verdades da vida eterna. Bem, eles acreditam também que Deus criou o mundo e tem o Messias ainda por vir para salvar a humanidade. E sobre as divindades características? Eles só acreditam em Deus e eles não têm santos e tem os profetas que são Jesus e Moisés. Então tá bom, obrigada, voltamos ao estúdio. Obrigado, Iracema. Agora vamos ao Bar Mitzvah com Betina. O Bar Mitzvah é um ritual muito importante na vida de um jovem judeu. Estamos aqui com José no seu Bar Mitzvah. José, qual é a importância do Bar Mitzvah? É que o Bar Mitzvah significa que a criança de 13 anos passou para a maioridade. Daí ela, tem o compromisso de seguir uma vida judaica dali em diante. O Bar Mitzvah é para a mulher e o Bar Mitzvah é para o homem. E qual o significado do chapéu e do... O chapéu, o kippah, né, significa que é a proteção e a devoção a Deus. E o talit diz que é usado nas festas religiosas e coisas a ver com religião. Muito obrigada. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Betina. Agora vamos ao intervalo. Gente, comprei um novo livro de sociologia. Estamos de volta. Entrevistaremos agora o Fernando. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Então, Fernando, como são as tradições judaicas na sua família? Bom, eu sou judia porque a minha mãe é judia e toda a minha família segue o judaísmo. Daí quando eu nasci, eles fizeram o Zeved de Rabat, que é um ritual que se faz para dar as boas-vindas à chegada do bebê. Isso do sexo feminino. E quais são os pratos típicos e as comidas que vocês costumam se alimentar? Olha, as comidas são variadas, mas carne de porco e marisco são proibidos e não se pode misturar laticínios nem carnes, e as carnes têm que ser bem salgadas para tirar qualquer resquício de sangue. Tirando a chegada do bebê, quais são as outras festas tradicionais? Nós temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que a gente passa 25 horas jejuando. A gente também tem o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Tem o Pessah, que é a Páscoa. E o Hanukkah, que é o Festival das Luzes. O Hanukkah é como se fosse o Natal judeu, mas a gente não comemora a mesma coisa que o cristianismo. E como o judaísmo ele surgiu antes do cristianismo, e Jesus era judeu, o cristianismo adotou certas datas, como a Páscoa e o Natal, na sua religião também, só que não tem o mesmo significado do judaísmo. Então, Bia, qual a importância da língua hebraica no judaísmo? Então, o hebraico é o idioma mais falado no judaísmo. A língua hebraica ela é ensinada desde a infância para que as pessoas possam cultuar os ritos desde pequenos. E é por essa alfabetização desde cedo que as taxas de analfabetismo são baixíssimas nas comunidades judaicas. Obrigada. Estamos aqui hoje com o judeu e arquiteto Roberto Simon. Bom dia. Bom dia. Então, você sempre foi judeu? Eu retomei uma herança que nasceu lá na Espanha, na Andaluzia, com o meu pai. Isso foi retomado alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, e desde então eu venho praticando com bastante ênfase. E como você se tornou judeu? Essa relação do judaísmo ela é passada de um parente para outro parente, né? Ou através de conversão, né? Então ela vem através do parentesco com a minha família que veio da Espanha. Tá, e você tem algum parente judeu, assim? Todos ficaram na Espanha. Os
parentes, em especial os parentes do meu pai. Então ficaram também nessa mesma região que eu te falei há pouco. Tá. Você lembra de algum dos ritos que eram praticados por esses seus parentes, assim, ou não? Na verdade aqui no Brasil tudo era muito escondido, né? Como ainda é hoje, ainda bastante dessas famílias elas praticam isso de forma mais reservada. Mas um dos ritos assim importantes é o Shabat. E o que é o Shabat? O Shabat é você preservar o sábado, né? E o sábado começa ao final do cair da tarde de sexta-feira e vai até o final do dia do sábado. E nesse dia não se deve trabalhar e se dedicar à família. Na verdade, o Shabat é uma festa de família, né? Começa com o acendimento das velas na sexta-feira, né? A bênção do pão, enfim, essa relação do Shabat é muito com a mulher, com a mãe na família, né? Então, por isso, ele tem um peso bastante grande no judaísmo. Tá, e vocês judeus vão a alguma igreja, assim, alguma coisa do gênero? Não, nós não temos um templo aqui. Na verdade, aqui em Florianópolis nós temos uma associação. Esse templo chama-se sinagoga, né? Não tem sinagoga em Santa Catarina, está se tentando construir, né? Mas ainda não existe. Então as reuniões, os encontros acontecem na Associação Israelita. Então tá, muito obrigada, Roberto, e ficamos por aqui por enquanto. O nosso outro âncora teve que se afastar por causa de alguns imprevistos. Agora vamos falar com Júlia, uma estudante de Sociologia, que vai nos falar algumas curiosidades sobre o judaísmo. Então, o judaísmo tem um dos principais símbolos, que é a estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas com um triângulo para cima e um para baixo. Essa estrela representa o escudo do rei Davi, sendo que o triângulo de cima representa Deus e o triângulo de baixo o mundo real. Também significa a aliança entre Deus e os homens. E tem a menorá, que é o candelabro de 7 braços, que é um dos principais símbolos do judaísmo, que simboliza os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. E o candelabro tem 7 braços, porque 7 é o número da perfeição para os judeus. E o sábado é um dia dedicado às orações e ao descanso, que começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. Geralmente os judeus acendem 2 velas e deixam acabar a vela, dizendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que é Deus os abençoe. Mostra lá, Marinho. Esse é um dos candelabros, não é a menorá, mas já dá pra ter uma ideia do que é. Boa noite e até o próximo programa. Não, eu vou falar. Isso aqui é o estúdio de verdade. Pode ir? Pode. Pode começar a filmar. Já tá filmando? Tá bom. Entre os itens abordados falaremos sobre fecha. Que cara é esse? A gente também tem o Rosh Hanasha, que é o ano novo. Rosh Hashanah. Esquece. Entre os itens abordados. Ó, Deus deu muito. Luísa, tira o lápis do bigode. E quais são. Esquece, qual tem? Obrigado, Ira. Iracema.